Então, boa noite. A gente vai continuar o nosso curso de hipertensão, tá? E hoje o professor João Gabriel Bezerra vai falar sobre microcirculação. Vai lá, Gabriel, pode ficar à vontade, meu amigo. Olá, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a microcirculação e hipertensão. O que é a microcirculação? O que causa nos vasos? O que isso pode acarretar em um indivíduo saudável, em um indivíduo hipertenso? Qual a importância dela? Se existe medicação ou não? Se a gente consegue abordar ou não? O porquê dela acontecer, né? Como a gente diagnostica? E a importância dela na prática clínica. Então a gente vai fazer todo esse apanhado hoje, e a gente também vai ver sobre é, futuras perspectivas em relação ao que é a microcirculação na hipertensão arterial, que a gente consegue falar, né, no dia de hoje, porque é um assunto que está sempre em constante debate. A microcirculação, ela sempre foi mencionada ali no início da década de 60, 70, foi iniciado ali, né, a achar sua definição, a ser discutida, debatida, mas até hoje a gente tem essa dificuldade ainda, inclusive na própria definição. A definição de microcirculação é, inclui arteríolas capilares e vênulas que possuem um tamanho menor do que 150 micrômetros. Alguns autores ou algumas literaturas, elas incluem ali um tamanho de 200 até mesmo 300 micrômetros. Então acaba que fica aquele debate, até onde vai a microcirculação, né? Hoje uma hipótese, uma definição muito estabelecida, né, que a gente acaba aceitando, é que são vasos menores do que 150 micrômetros, em um local onde ocorrem as trocas metabólicas, há uma autorregulação entre vasoconstrição, e vasodilatação, e ele é o principal determinante ali da resistência periférica, e eu vou explicar o porquê. A gente vê o sangue que vem da arteríola, a pressão ali mais ou menos é de 50 a 60 milímetros de mercúrio. Só que quando ela adentra aos capilares, né, ao capilar verdadeiro, isso a gente quer dizer que só tem ali a parte do endotélio, aquele envelopezinho que faz íntimo contato ao sangue, a gente vê que a pressão ela cai de 50 para 5. Mas como é que isso acontece? Justamente porque a gente tem ali os esfíncteres, né, pré-capilares, e eles conseguem regular essa pressão. Então, toda aquela pressão, né, toda aquela carga que vem da arteríola acaba sendo amortizada, a energia cinética acaba sendo, digamos assim, perdida nessas curvaturas até chegar no capilar. A gente estima mais ou menos que aproximadamente 70% da, da resistência vascular periférica, quando a gente quer falar sobre isso, né? Seja numa aula de choque, hipovolêmico, enfim. Essa resistência ela vem daqui, 70% ela vem dessa rede de capilar. Justamente porque a gente tem esse tônus, que ele de vasoconstrição e vasodilatação, que é feito aqui nesses capilares quando eles estão saudáveis, né? Então é como a gente pode fazer uma analogia. A gente tem uma casa, tem uma cozinha. A gente tem a água que vem da rua, que vem com uma pressão muito forte, e a gente tem a torneira para regular, para diminuir então essa pressão. É justamente aqui que ocorre, né, aquela chamada resistência vascular periférica. A gente consegue então, um capilar saudável, regular essa pressão por meio desses esfíncteres e por meio desse caminho, porque é uma rede, é tudo entremeado. Então acaba que a energia, por si só, acaba sendo dissipada nessas curvaturas desses pequenos capilares. Aqui não é para ninguém entender fórmula, é só para entender que tem essa pressão que é feita, né, por meio do sangue ali naquele capilar, naquele vaso, e a gente tem diferentes tipos de estresse. É importante a gente entender isso inicialmente para saber o porquê ocorre a disfunção endotelial. Por quê? A gente tem aqui o fluxo em azulzinho, e em branco a gente tem todos os tipos de estresse que esse vaso pode ocorrer, que é um estresse circunferencial, um estresse que é axial, é que nem um tecido mesmo, sabe? E um estresse que é do próprio força de cisalhamento desse fluxo passando, além também de ter a pressão, né? Desse conteúdo, desse sangue que faz nesse vaso. Importante também falar do thickness, né, que é como se fosse a espessura
desse vaso. E eles estão intimamente relacionados, a gente vai explicar aqui o porquê. A gente vê então que esses em branquinhos, né, são os estresses, que pode ser circunferencial, o axial e o de cisalhamento. Todos eles, se vocês olharem para a direita aqui, a gente vai ver que eles são inversamente proporcional ao raio. Ou seja, quanto menor o raio, quanto menor tiver esse vaso, quanto mais constrição tiver, maior vai ser esse estresse no vaso. E como é que o nosso organismo acaba fazendo para compensar isso? Ele aumenta a espessura do vaso. Então é como se fosse uma gangorra. Faz uma vasoconstrição, o vaso fica ali com muito estresse e acaba que, por meio de mecanismo, fibroblastos, enfim, acabam fazendo com que a gente tenha maior construção de colágeno ali, fazendo com que essa dimensão, né, da parede acabe se espessando. Aqui é só para ilustrar mais ou menos. Isso aqui eu peguei de um artigo que é sobre ratos, né? Ratos hipertensos. Eles induzem os ratos a ficarem hipertensos por meio de uma infusão de angiotensina 2. Embaixo a gente tem os dias, e conforme a gente vai induzindo a pressão arterial, a gente vai aumentando também o estresse. Só que chega uma hora que esse estresse cai. Ué, por que será que esse estresse cai? Justamente porque a gente tem aquela espessura, né? A espessura do vaso, ela vai aumentando, justamente para diminuir esse estresse. É justamente o que acontece aqui. E aí, o que que acontece? Às custas de quê? Às custas de um aumento da rigidez desse vaso, dessa arteríola. Acaba ficando mais rígida e, por consequência, a energia elástica ela acaba diminuindo, porque o vaso ele vai ficando mais rígido. Aquela complacência arterial, por exemplo, que a gente vê na aorta, por exemplo, que ela amortiza, diminuindo assim a cabeça de pressão é, distribuída para os órgãos-alvos, acaba que essa energia elástica não tem, porque vira como se fosse um tubo rígido mesmo. E aí, como a gente viu na aula de rigidez arterial anteriormente, acaba esse pico, né, sem amortecer de pressão, seja no olho, seja no rim, seja no coração, acaba então criando essa lesão de órgão-alvo. Né? Então, aqui só para mostrar basicamente como é regulado todas essas variáveis, né, ao mesmo tempo em um vaso que está sofrendo ali um estresse. Aqui só para a gente entender melhor a anatomia. A gente tem o lúmen, a gente tem a camada da íntima, que a gente encontra aqui as células endoteliais. Essas células são as células mais importantes. Né? Elas estão dentro da microcirculação, daquela definição que a gente viu, que são vasos menores que 150 micrômetros, e elas vão conversar intimamente com a média, com o músculo liso. Eu só queria assim, que vocês entendessem, esse é o ponto principal, é a conversa das células endoteliais com a média que é a muscular. Todo instante vai ter esse contato entre essas duas. E aqui eu vou explicar esse contato, né? Esse azulzinho é endotélio e esse aqui embaixo é o músculo. Aqui é como se fosse uma gangorra. Desse lado esquerdo, né, o outro lado está borrado, a gente tem as forças de cisalhamento e aqui a gente tem, na parte, né, da regulação, a gente tem uma sinalização que vai tender à contração. O que que acontece? A gente tem a angiotensina 1, que ela vai se transformar em angiotensina 2. Ela por si só já a gente conhece, né, na fisiologia de cardio, que ela vai fazer uma vasoconstrição. A gente também tem endotelinas, tem a acetilcolina, tem o tromboxano e as prostaglandinas. Todas essas substâncias aqui que eu estou nomeando para vocês, elas vão tender à vasoconstrição. A gente tem que se atentar também à acetilcolina, porque ela vai estar também tanto na vasoconstrição e no relaxamento dessas artérias. Eu vou explicar mais um pouquinho mais para frente como isso vai acontecer. Então a gente tem aqui uma força de cisalhamento. Se essa força de cisalhamento ela é muito forte, né, o que vai acontecer? A gente teria que relaxar essa artéria para diminuir, relaxar o diâmetro ou o raio para digamos assim, deixar o vaso com menos estresse. Então vai acontecer uma vasodilatação. Se a gente tem essas forças de elementos, né, menores, não está tão estressado, a gente pode até contrair um pouquinho. Né? Então a gente viu nesse lado esquerdo a parte da constrição. Já no lado direito, a gente tem todas as forças que vão tender a
A vasodilatação. Quando o vaso está muito estressado pelas forças de cisalhamento, a gente tem aqui novamente, né, a acetilcolina, a bradicinina, as prostacyclinas e o óxido nítrico. Ele é fundamental para a gente, porque é ele que vai fazer com que o vaso se relaxe, né? Só que, infelizmente, a gente tem um vilão nessa história, que são as espécies reativas de oxigênio, que está aqui em verdinho. Elas consomem esse óxido nítrico. Então, quando a gente tem um dano ao endotélio, que é uma célula, ele pode ali transbordar, né? Um exemplo, o complexo na adipeoxidase, que elas vão produzir essa espécie reativa de oxigênio e vão reagir com o óxido nítrico, ou seja, essa inflamação que foi desencadeada diminui a nossa disponibilidade de óxido nítrico e a nossa a o vasorrelaxamento acaba ficando comprometido. Aqui em cima eu estou falando da acetilcolina porque ela tá presente tanto na vasoconstrição como no relaxamento. É, Em um vaso saudável, a acetilcolina ela tende a relaxar. Só que quando a gente tem um endotélio que está inflamado, ele não está atuando de uma forma devida, essa acetilcolina ela vai tender a uma contração porque além de atuar no endotélio, ela atua diretamente no músculo. Então, em um endotélio não funcionante, né, que ela produziria ali, desencadearia na produção do óxido nítrico, não vai acontecer. E ela vai acabar atuando só no músculo que vai fazer a vasoconstrição. Então, acaba tendo uma vasoconstrição paradoxal. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas é só lembrar que a acetilcolina ela regula as duas forças ali. É importante, né, que a gente use a acetilcolina como diagnóstico. Então, com a acetilcolina, a gente. É como se fosse um teste de estresse. A gente vê a função do endotélio, que vai responder a acetilcolina, e às vezes com a acetilcolina, com o endotélio saudável, ela vai ali dilatar. Mas quando ele não está saudável, só vai ter uma força atuante aqui no vermelhinho, que é no músculo. Então, vai fazer uma vasoconstrição. Então, quais são as funções do endotélio? A gente viu a parte da anatomia, a gente viu como ele reage ao estresse, vasoconstrição, né, tônus vascular. Mas assim, o que que o endotélio faz? O endotélio, ele é como se fosse um órgão endócrino. A gente viu um pouquinho, teve o gostinho de entender como ele funciona, e ele está todo instante se autorregulando, né? Ele regula o tônus vascular. A outra função dele ele atua na permeabilidade capilar, a gente sabe, né, que lá no glomérulo a gente tem os capilares fenestrados, que faz toda essa troca, a gente tem também a permeabilidade capilar alterada quando a gente tem uma inflamação, a gente tem alterado, não alterado, mas a gente tem transbordamentos de líquido em síndromes edemogênicas, enfim, ele regula essa permeabilidade capilar. Ele também regula coagulação e anticoagulação. Ele é fundamental naquele processo de cascata de coagulação. A gente tem fator Van Willebrand, proteína C e S e o PAI-1, que é o inibidor ativador da enzima que ativa o plasminogênio. Logo, o que que a gente vai ter quando a gente tem um aumento desse PAI-1? Justamente a gente vai ter um estado pró-trombótico. Então, o endotélio disfuncional, ele acaba então gerando para a gente um estado pró-trombótico, porque ele acaba vazando aí para a gente quando ele está disfuncional esse PAI-1, né? E é bom fazer um comentário que justamente o ProHeart, inclusive, tem um estudo com marcadores inflamatórios de doença renal crônica. Justamente esse PAI-1 acaba, quando tem esse indivíduo inflamado cronicamente, esse PAI-1 acaba extravasando para a corrente sanguínea, né? Acaba sendo não um marcador, um marcador inflamatório presente ali. Ele controla a inflamação e a imunidade, ele produz citocinas, né, por meio de células mortas. Essas células mortas, por meio de sinalização, vão recrutar neutrófilos, monócitos e expressa também a selectina e p-selectina, que são moléculas que vão ajudar esses monócitos a fixarem nessa parede que está inflamada. Né? Então, imagine esse endotélio disfuncional, o que que pode causar, né? Ele pode vazar ali muitos mediadores inflamatórios para causar uma inflamação. Ele é responsável também pela angiogênese e remodelamento vascular, como a gente viu anteriormente, por meio de alguns fatores, ele faz a reparação em dano vascular e ele consegue também modular a sua espessura, como a gente também viu. E ele regula o equilíbrio oxidativo.
um exemplo que eu dei, por exemplo, foi o óxido nítrico, o óxido nítrico. Ele acaba ali fazendo um contato com as espécies reativas de oxigênio. A gente tem a NADP oxidase, que é um complexo. Então, ele tenta tirar essas espécies reativas de oxigênio que trazem dano ao próprio endotélio. Aí eu pergunto, o que que acontece então quando esse endotélio ele não está saudável, quando ele está disfuncional? A gente perde todas essas funcionalidades que o endotélio tem. Então a gente vai ter um paciente com um estado protrombótico, um endotélio inflamado, um endotélio com aumento da espessura da sua parede, a gente vai ter um estresse oxidativo maior porque ele não vai conseguir equilibrar as espécies reativas de oxigênio. Então, imagina o que que isso acontece, o que que um endotélio disfuncional pode trazer para a gente, né? E o que que vai desencadear esse endotélio disfuncional? Ele vai causar mais inflamação e estresse oxidativo, ele vai se modelar de uma forma não tão boa, digamos assim, porque assim, o endotélio ele tem duas formas de coordenar esse movimento de espessura, né, da sua parede. A gente tem um modelamento da parede eutrófica, que é quando não mexe no raio, e hipertrófica, quando a gente diminui, fica tão espessa a parede que acaba diminuindo o lumen do vaso. Então a gente tem esse remodelamento vascular indo para uma parte, né, piorada, digamos assim. Ele não está ali tentando combater o estresse, mas acabou que ele desregulou e criou demais uma espessura que vai trazer algum malefício, alguma lesão futura para a gente. Além disso, além desses dois, né, que é a inflamação e o remodelamento vascular, ele também, esse endotélio desfuncional, ele vai acabar trazendo um fenômeno que a gente vai ver mais para frente, que é a rarefação capilar. O capilar, ele vai, digamos assim, perdendo a sua rede complexa, rica, vai perdendo essa capilaridade e, enfim, vai criando hipóxia ali naquele tecido. Então, o que que é o trigger, né? O que que vai desencadear esse estresse oxidativo? A idade por si só já é um marcador. A gente vai envelhecendo, o nosso endotélio por si só, ele já vai ficando doente, ele já vai ficando debilitado. Fora isso, tem questões ambientais, como estresse, tabagismo, doenças crônicas, todas. Obesidade. A obesidade, a gente sabe que é uma doença crônica e cronicamente a gente fica vazando dentro do nosso sangue, nosso endotélio, vai vazando ali mediadores inflamatórios, o que piora cada vez mais a saúde endotelial. Então, toda essa doença crônica, tabagismo e idade vão criar um estresse para a gente. Esse estresse metabólico aumenta o complexo de NADP oxidase, né? Oxidase, que vai piorar ali a produção de espécies reativas de oxigênio, que vai aumentar, então, a inflamação e aumentar a produção também de espécies reativas de oxigênio. Esse estresse metabólico vão fazer com que algumas células do endotélio elas morram. Quando elas morrem, elas liberam dumps e pumps, que são padrões moleculares ligadas à inflamação e a patógenos. Então, acaba desencadeando aí também mais uma cadeia, uma cascata de inflamação aí que vai produzir mais citocinas, vai fazer o recrutamento de monócitos, vai causar mais inflamação e que, por fim, vai ter a disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial de certa forma, ela não vai conseguir compensar todos esses mecanismos, né, desse estresse contínuo. A parede vai remodelar, vai aumentar a pressão daquele vaso, vai fazer mais danos, mais disfunção, que vai piorar a doença crônica, por exemplo, a hipertensão, né? Então, a gente vê que a própria hipertensão por si só, ou qualquer doença crônica, ela cria essa sopinha para a gente aí de inflamação que piora a saúde do endotélio. A saúde do endotélio vai fazer hipóxia, vai fazer rarefação, vai fazer mais estresse, que vai piorar ainda mais o desfecho dessa doença crônica, né? Então, de certa forma, a gente tem que parar esse ciclo. Aqui, basicamente, é um resumo do que acontece quando esse vaso, né, ele está inflamado, ele está em estresse, ele está desfuncional. A gente vê, então, tudo o que é do lado da esquerda, né, tudo que é um fator que vai favorecer um vaso saudável, e à direita, tudo que vai trazer danos a esse vaso. A gente tem ali a ativação do sistema renina-angiotensina, que aumenta ali que diminui o lumen, que aumenta a pressão daquele vaso, que faz estresse. A gente tem mediadores inflamatórios, o estresse oxidativo, estados protrombóticos. A gente tem ali, aqui, né, um remodelamento vascular,
mas só que esse remodelamento, como eu disse anteriormente, que é eutrófico, que não mexe, né, ele consegue compensar o estresse e ele fica eutrófico, ele não diminui o lumen, a gente vê que acaba que quando esse estresse se perpetua ou aumenta, a gente tem um remodelamento hipertrófico, que é a diminuição do lumen, e aí você imagina, mais estresse, mais deposição de citocinas, mais mediadores inflamatórios, mais recrutamento de monócito, e o que que a gente tem no final? Uma sopa ali de inflamação naquele endotélio que vai se depositando integrinas, vai depositando monócitos, enfim, a gente tem um estado final de aterosclerose que traz para a gente os desfechos que a gente vê cotidianamente lá no ProHeart, que é doença arterial periférica, um infarto, um AVE. Então, tudo isso que acontece dentro do ProHeart, a gente fica, o paciente, infelizmente, teve um infarto, teve um desfecho negativo. Mas como é que ele acontece? Justamente estudando pela microcirculação, a gente consegue entender um pouquinho, né, do que acontece. Fazendo esse link de novo com a hipertensão, a gente tem literaturas mostrando que a reserva de fluxo coronariano é menor em pacientes hipertensos, né, por si só, mas em hipertensos resistentes acaba que essa reserva é muito menor, o que dá para a gente dizer o quê? Que a gente poderia falar, né, que esses pacientes resistentes ele acaba tendo uma microcirculação mais prejudicada, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui é outro ponto negativo que pode acontecer desse endotélio não tão funcional. A gente tem a rarefação capilar, que é quando esse estudo aqui foi feito em ratos também, eles foram induzidos por meio de angiotensina 2 a ter hipertensão. A gente tem a disfunção do nódulo sinoatrial, justamente por conta dessa hipertensão que vai fazendo com que esses capilares saudáveis, né, por meio daquele estresse, cronicamente aquele endotélio recebendo mediadores inflamatórios, ele acaba diminuindo a sua complexidade, ele acaba diminuindo, digamos assim, um exemplo prático na vida, as ruas que ligam as avenidas de alto fluxo. Então acaba que a gente tem ali o quê? Hipóxia, mais inflamação, é, eventos cardiovasculares, enfim, porque aquela hipóxia ali acaba não oxigenando o tecido e o tecido acaba tendo aquela chamada lesão de órgão-alvo. Ele não funciona de uma forma, né, que ele deveria funcionar. E é importante a gente também ter em mente que isso é mais para frente, né? As pessoas agora estão estudando como essa arquitetura modelada, né, de saudável para doença crônica, como essa arquitetura, né, de vasos entremeados podem traduzir para a gente algum tipo de patologia, né? Estão sendo estudados agora, eles estão estudando a geometria desses capilares. Por exemplo, esse capilar, essa geometria, essa conformação pode dizer para a gente que esse paciente está mais propenso a desenvolver essa doença no futuro, né? Então a gente vê que essa rarefação, além de ela acontecer, ela pode ter um padrão dependendo da doença, mas isso é uma hipótese ainda. Não tem estudos que entraram a fundo assim para bater o pé e falar, não, é esse tipo de geometria, de conformação é dessa doença, mas eles estão tentando estudar. Então, quando a gente tem essa rarefação, eu disse o exemplo anterior de duas avenidas conectadas por várias ruazinhas, é isso que acontece. A gente tirando essas ruas que conectam uma avenida grande, acaba que né, nessas ruelas, né, nessas ruas pequenas, acaba que aumenta a resistência periférica. A gente viu anteriormente justamente que nessa microcirculação é onde acontece aquela mágica da famosa resistência vascular periférica. Então, quando a gente diminui o número de capilares, né, que conecta as duas pontas, a gente tem maior carga de pressão nesses microvasos terminais, maior hipoperfusão e ativação ativação do eixo neurohormonal sustentada. Por quê? Vamos supor que isso aconteça no rim. O rim está com hipóxia, não está chegando sangue. O que que ele vai fazer para tentar se ajudar? Vai ativar o sistema renina-angiotensina. Então, a gente vê que nesses pacientes,
que têm uma disfunção grave da microcirculação, eles têm uma ativação do eixo neurohormonal de forma sustentada, bem evidente. O que, de certa forma, acaba piorando, assim, se a gente quer tratar a hipertensão, acaba sendo mais difícil de tratar esses pacientes. E aqui é só um detalhe para a gente adicionar, a gente já teve aula de rigidez arterial, como a micro e a macro elas se relacionam. A gente tem ali o remodelamento inicialmente eutrófico, que acaba ficando depois hipertrófico, isso aumenta a pressão arterial, aumenta a composição da espessura da parede, aumenta a rigidez arterial, aumenta a VOP, aumenta a quantidade de pressão que chega naquele órgão. Isso, de certa forma, vai trazer para a gente, então, a disfunção de órgão-alvo, não só na micro, que a gente vê que tem hipóxia, enfim, mas também na macro, por meio dessa falta de reflexão da onda, né, que a gente tem na sístole. Então, a gente vê que a hipertensão, trazendo para o nosso universo da hipertensão, ela acaba sendo mantida entre um curso entre a micro e a macrocirculação. E isso acaba trazendo para a gente pacientes de difícil controle. A gente não viu anteriormente também que esses pacientes acabam tendo uma ativação do eixo neurohormonal, então acaba que é mais difícil de tratar esses pacientes. E por que tudo isso importa na hipertensão? Os estudos trazem para a gente que a alteração na microcirculação ela precede ao dano de lesão de órgão-alvo. É, Há também um aumento do risco cardiovascular independentemente da PA, ou seja, a gente consegue, indivíduos por si só, eles vão envelhecendo e vão tendo essas alterações na microcirculação. Então, ele não está vinculado diretamente a se o indivíduo é hipertenso ou não, ele é multifatorial, digamos assim. E os estudos mostram também que, alguns estudos, enfim, mostram que a disfunção endotelial ela precede a hipertensão, ou seja, a gente consegue, de certa forma, então, prever, né? Então, seria algo bom para a gente estudar na nossa prática clínica. E, além disso, ela é reversível com tratamento. Existe tratamento específico para pacientes com essa disfunção endotelial. Então, como eu falei anteriormente, precede o dano de órgão-alvo, ela não aparece depois da pressão arterial, ela pode aparecer antes. Então, a microcirculação ela acaba sendo um marcador de risco para a gente. Ela vai detectar essa lesão precoce, né? A micro ela tende a sofrer muito mais antes dos grandes vasos. Ela integra fatores de risco, não só a hipertensão por si só. Mas, por exemplo, às vezes o paciente não tem doença crônica nenhuma, mas ele tem uma genética que favorece a disfunção endotelial. E aí, por si só, pode desenvolver a pressão arterial mais futuramente. É, O valor prognóstico é excelente para prever eventos cardiovasculares. Geralmente, pacientes que já tiveram algum desfecho duro ou tiveram lesão de órgão-alvo, eles têm realmente no exame essa microcirculação comprometida e indica também que precisa mais de intervenção. Se a gente tem um paciente com uma microcirculação mais debilitada, a gente pode, de certa forma, fomentar mais a prática de exercício, mais de um tratamento mesmo. E a gente conseguiria também personalizar esse tratamento, né, de acordo com o grau de disfunção endotelial desses indivíduos. A gente não viu anteriormente também que indivíduos são mais difíceis de tratar, então a gente poderia ser um pouco mais agressivo, enfim. Acaba que a gente pode personalizar esse tratamento de acordo com a função do vaso que esse indivíduo possui. E por que tudo isso importa na hipertensão resistente? Esse gráfico é muito, muito legal, porque a gente tem aqui inicialmente esse retângulo, que ele mostra para a gente a homeostase normal. O nosso vaso, por meio de estresse, ele consegue aqui, né, nessa segunda setinha, ele consegue responder. Ele responde ao ponto que a gente entra na homeostase. A gente tem outro estado que é quase na inflamação, é a linha limítrofe. A gente consegue, o nosso endotélio ele consegue chegar nessa linha limítrofe para garantir a homeostase. Só que chega um problema, chega um estágio que a gente não consegue suportar mais e chega no estado pró-inflamatório. E é justamente aqui que acontece na maioria dos pacientes hipertensos. Acontece uma mal adaptação, a gente não consegue mais fazer esse balanceamento. Então, a gente tem que o verdadeiro hipertenso resistente é, na prática, o paciente com lesão.
microvascular difusa, sendo rin, olho, coração, e ele já exauriu os mecanismos de compensação. É aquele paciente que não consegue mais compensar, o vaso está desfuncional. Ele não consegue mais se regular. E a gente vê também que a rarefação microvascular futuramente desses pacientes que têm uma microcirculação debilitada acaba sendo um dos pilares fisiopatológicos da hipertensão resistente. Acaba ali, então, tendo uma região de hipóxia, ativação do sistema renina-angiotensina, justamente por conta dessa rede pobre que foi causada anteriormente, seja ela pela idade avançada, seja ela por uma doença crônica, mas acaba sendo afetado por conta dessa sopa de inflamação que está ali há muito tempo e o corpo não consegue mais modular a vasoconstrição e o relaxamento desses vasos justamente por conta dessa desfunção. Como é feito o diagnóstico? A microcirculação a gente consegue medir, né? Vou entrar aqui em detalhes de dois métodos que são os mais importantes, digamos assim. A gente tem a capiloscopia periungueal. Ela acaba que a nossa mão acaba virando um espelho da nossa microcirculação. Ela avalia a densidade capilar, a morfologia e o fluxo qualitativo. Ela é não invasiva e ela é barata. A gente pode pegar um microscópio, botar uma fonte de luz ali e a gente vai ver essa imagem aqui de baixo. Aí a gente vê uma rede de capilares, tá vendo? Umas alças se expandindo na parte superior. Isso aqui seria um endotélio saudável, né? E a gente acaba podendo analisar aqui, por exemplo, a densidade capilar. Aqui na parte inferior, a gente vê que é um endotélio rico. A morfologia, a gente vê que tem essas alças, essas alças aqui superiores, finais, que promove a nossa visão de que esse endotélio está saudável. A gente vê um fluxo quantitativo, a gente vê, olha, realmente há um endotélio aqui saudável, com as alças, com entremeamento bonito, saudável, enfim, acaba tendo essa análise qualitativa. E aqui um outro exemplo de exame, a gente vê a mudança da morfologia de um paciente. Esse aqui é um exemplo de um paciente com dermatomiosite, uma doença crônica. A gente vê a projeção daquelas alças capilares de forma de arbusto e uma deleção já, uma rarefação aqui, né, dessa microvasculatura. Então a gente acaba tendo uma ideia de que esse endotélio não está sendo bem perfundido. Outra técnica é o famoso laser Doppler que a gente tem no ProHeart. Ele avalia o fluxo por meio do Doppler. Ele não é invasivo, mas infelizmente ele custa muito caro para a gente. E a gente pode medir, diferente daquele outro método, diferentes estímulos. Aquecimento, oclusão reativa, quando a gente coloca um manguito e prende por 3 minutos e depois a gente solta, a gente tem uma hiperemia reativa. Os vasos eles vão se dilatar, porque a força de cisalhamento depois do vaso desocluído acaba, naquele vaso que estava sofrendo redução do fluxo, acaba liberando óxido nítrico e aí a gente tem o relaxamento. E a gente consegue testar pela oclusão reativa a vasodilatação dependente do endotélio. Isso é importante por quê? Porque a gente está conseguindo que, por meio do estresse, que o endotélio libere óxido nítrico. Já pela acetilcolina e nitroprusiato, é uma vasodilatação independente do endotélio. A gente vai direto ali no músculo liso e o músculo liso ele vai tender a relaxar. Então, por meio desse método, a gente consegue ver a vasodilatação dependente do endotélio, o óxido nítrico produzido e lançado por meio desse endotélio, e a vasodilatação independente do endotélio pelos músculos lisos. E a avaliação permite em tempo real. A gente vê o pico, a gente vê o decréscimo, a curva em tempo real. Para a terapia, a microcirculação acaba tendo sua própria medicação. A gente, claro, trata com essas mesmas medicações a pressão arterial, só que com essas medicações também elas vão atuar na microcirculação. A gente tem inicialmente o IEC e BRA, são os melhores, que vão atuar ali na formação de uma melhor estrutura microvascular, eles vão diminuir, né, ele vai inibir a angiotensina, enfim, ele vai, de certa forma, ajudar a estrutura desses vasos. A gente tem um bloqueador de canal de cálcio, ele vai ajudar na vasodilatação, fazendo a vasodilatação, vai diminuir a resistência periférica.
A gente tem os diuréticos e beta-bloqueadores. Eles controlam a pressão arterial, beleza, a pressão arterial piora a nossa disfunção endotelial, mas ele tem um menor efeito comparado ao IECA e o BRA, tá? É sempre melhor escolher entre ECA, escolher IECA e bloqueador de canal de cálcio. Esses dois são os melhores. A gente também tem uma terapia alternativa, que está sendo ainda estudada, enfim, que não. A gente tem algumas conclusões, mas que a gente precisa melhor estudar. São os anti-inflamatórios vasculares, eles melhoram a vasodilatação e diminuem a resistência periférica. A gente tem o SGL, o inibidor SGLT2, GLP-1 e estatinas, eles conseguem diminuir a inflamação naquele vaso, a formação e deposição de lipídios. O SGLT2, por exemplo, ele diminui aquele complexo que a gente falou inicialmente da NADP-oxidase. A gente tem vasodilatadores vasculares, eles reduzem o estresse oxidativo que danifica a microcirculação. A gente tem como exemplo a citrulina e a L-arginina, mas assim, não tem tanto estudos enfatizando como padrão ouro, né? Com certeza o Iacibra seria muito melhor. E outro que é muito importante seria o exercício físico. O exercício físico, ele não só diminui a inflamação no sentido, vai perder peso, vai diminuir a PA, não. Ele, na verdade, ele faz treinar a nossa microcirculação para ficar mais saudável. Ele faz com que a nossa microcirculação, nesse estresse, né, de demanda por conta desse exercício físico, a gente deixe mais rica a nossa rede de capilares. Ele vai lançar mediadores, óxido nítrico, vai fazer uma dilatação. Então, a gente, na verdade, está treinando a microcirculação, não por si só a pressão arterial, né? Diminuir a pressão arterial, diminuir fatores de risco como a obesidade. Claro, isso é muito bom, mas por si só ele atua diretamente na microcirculação. Aqui é um artigo de 2025, achei interessante trazer, que é sobre a denervação renal. A gente tem nossos pacientes hipertensos resistentes lá no ProHeart. Não é para todo mundo, não é feito, né, todo dia, inclusive é bem raro as ocasiões que a denervação renal é feita. Só que esse estudo de 2025, ele mostrou que após a denervação, houve um pleitropismo, que ele chama aqui microvascular, após essa denervação. O que que acontece? A saúde endotelial, ela melhorou assim não só digamos assim, não só em um parâmetro, não só a riqueza, mas ela melhorou no relaxamento, ela melhorou na diminuição do estresse oxidativo, ela melhorou na arquitetura dessa rede de microcirculação, ela ajudou a rejuvenescer a microcirculação como um todo, melhorou a reserva de fluxo coronariano naqueles pacientes que eram hipertensos, resistentes. Então, ele traz aqui um ponto como positivo em relação à microcirculação. E sobre a famosa SGLT2, né, o inibidor, o que que se sabe em relação à microcirculação? Tem um estudo que fez um tratamento de DAPA por 6 meses em pacientes diabéticos e foi visto que o que melhorou foi a vasodilatação dependente do endotélio, que a gente viu antes, né? A disponibilidade de óxido nítrico, o endotélio passou a produzir esse óxido nítrico melhor. E essa vasodilatação dependente é o principal marcador funcional da saúde vascular, ou seja, o endotélio por si só ele estava conseguindo fazer essa regulação sozinha após a introdução desse SGLT2, né, desse inibidor nesses pacientes diabéticos. Mas assim, não a gente viu o efeito na microcirculação, mas na macro não foi tão assim. Na macro ele não conseguiu diminuir a rigidez arterial, mas na microcirculação ele já consegue trazer aí um resultado interessante para a gente. Ele aumentou a vasodilatação dependente do endotélio, né? Passou a produzir mais óxido nítrico, ajudou ali as células também a fazer o papel ali da angiogênese e diminuiu também um pouco do estresse oxidativo e a morte endotelial, né, que gera mais estresse, extravasamento de mediadores inflamatórios, de espécies reativas de oxigênio. E quais seriam os próximos passos, né? A microcirculação, como eu falei anteriormente, na década de 60 e 70, ela foi ali estabelecida como um como se fosse um órgão, né, ali na década de 60, 70, foi vista a importância, só que até hoje a gente precisa padronizar, por exemplo, o que que é uma microcirculação? A microcirculação é dita, a definição é dita verdadeira
a gente vai adotar a definição de microcirculação verdadeira, é onde só possui endotélio. É, e esses tratamentos alternativos, a gente tem que, enfim, a gente introduz, existe um guideline para isso, enfim. Outro tópico importante é em relação também à arquitetura desses vasos, como eu falei anteriormente. Será que a gente consegue prever algumas doenças por meio desse remodelamento? Vou dar um exemplo. Na microcirculação, a gente pode ter um vasinho que se origina em dois. Aí, se a gente consegue analisar que um vasinho, quando ele se ramifica em três numa doença crônica, será que a gente consegue prever essa doença crônica, como por exemplo, sei lá, uma hipertensão? Será que a gente consegue, por meio desse padrão de remodelamento dessa rede capilar, será que é, a gente consegue predizer? Então, esses seriam assim, os próximos passos, né? Além também outras medicações que eles estão fazendo teste, como inibidor do TNF-alfa para ver se diminui a inflamação global, enfim, não tem tantos, não tem tantas abordagens assertivas em relação a esses temas. E é isso, gente. Obrigado. Beleza, João. Ótimo. Vou parar aqui de gravar, a gente poder fazer as perguntas, tá? Mas excelente aula, o tema super relevante.